Atos, né, especificamente capítulo 13, no versículo ali 28, 29, 30, acontece que Paulo e Silas e todos os presos são soltos. Nisso o carcereiro, ele fica assim, meu Deus, o que aconteceu, né? Paulo e Silas estavam em oração, cantando hinos ao Senhor, e aí aconteceu o fenômeno e todos os presos foram soltos. E o carcereiro ficou assim, né, boquiaberto, como é que tudo aquilo tinha acontecido. Então aí há um diálogo, e esse carcereiro, ele é envolvido, né, eu diria, um momento divisor de águas na vida dele, envolvido pela espiritualidade, e muitas vezes nós nem percebemos ostensivamente, mas todos nós somos envolvidos pela espiritualidade. Então, depois de um diálogozinho, esse carcereiro se dirige a Paulo e fala assim: o que é preciso para eu herdar o reino dos céus? O que é preciso para me salvar? Então, Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua família. Olha que coisa maravilhosa! Estamos todos nós aqui hoje, neste tempo de oração, né? Nesta casa espírita que acolhe a todos de braços abertos, aceitando, acreditando, buscando o Senhor Jesus, o governador do planeta Terra, o Senhor das estrelas, o pastor de nossas almas. Estamos aqui buscando. Cada um pergunte para si: o que é que eu estou fazendo aqui hoje? Estamos buscando. Cada um poderia dar uma resposta, mas se fôssemos resumir, né, num propósito único, estamos buscando ao Senhor Jesus Cristo. Então será salvo você e toda a sua família. Isso tem um significado tão profundo, mas tão profundo, que a princípio pode gerar vários sentimentos de consolo, de esperança e um sentimento de acalmia. Porque quantos de nós aqui estamos e gostaríamos que nossos filhos estivessem, nosso companheiro, nossa companheira, nossos pais, enfim, nossos parentes, e por uma escolha, decisão e, acima de tudo, planejamento reencarnatório, aqui eles não estão. E aí eu vou falar: oh meu Deus, como eu posso ajudar minha família? Como eu posso estar nesse processo familiar? Procure, aceite a Jesus e será salvo, tu e toda a sua família. Então a gente abre a noite de hoje com essa reflexão paulina, com essa reflexão do carcereiro, para que a gente saia daqui e pensar assim: e não é que é? Que coisa maravilhosa! Eu procuro estar na casa espírita. E aí a gente recorre à pergunta 354 do livro Consolador, em que pergunta: o que é ter fé? Se nós estamos aqui buscando sentir a mensagem de Jesus, conhecer a boa nova, e esse conhecimento nos aproxima de Deus, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estamos aqui sim para diminuir a nossa ignorância. Qual ignorância? A nossa ignorância desse nosso ainda entendimento equivocado do nosso distanciamento de Deus. Essa é a nossa ignorância. Então, estamos aqui para sentirmos um pertencimento a Deus incondicional. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Resposta número 1, a pergunta número 1 que o codificador da doutrina nos fez. O que é Deus? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse é o nosso sentido de estar aqui numa casa espírita. Pode ser um templo protestante? Pode. Pode ser um templo católico? Pode. Pode ser um templo budista, hinduísta? Pode.
Cada um, Chico foi perguntado a ele qual é a melhor religião, e Chico responde: aquela que tornar o homem melhor. Esta é a melhor religião. Para que nós também percebamos que todos os caminhos nos conduzem a Deus. Então, estamos aqui para respondendo à pergunta do Consolador, o que é ter fé? E a resposta é: ter fé é ter a certeza luminosa da presença de Deus em nossas vidas. Uma certeza que sai do eu creio para do eu acredito para eu tenho certeza, porque eu sei que Deus é o responsável. Ele está em todas as partes, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. E é essa calmia, e é esse consolo, e é essa certeza que eu acreditando, que eu buscando pertencimento, eu vou naturalmente envolver a minha família. Então, chega um problema, um desafio, uma contenda, uma dificuldade, um desencarne, né? Os fenômenos da vida. Afinal de contas, nós espíritas, estamos ou não estamos ainda temporariamente no planeta de provas e expiação? Estamos! E planeta de prova e expiação, conforme Emmanuel nos retrata, é um planeta de vicissitudes, de oscilações. Então, ora aqui, ora acolá, passando por circunstâncias, planeta de prova e expiação. Em transição, porque estamos em transição planetária. Nossa família, eu, né? Cada um aqui presente, estamos vivendo um momento familiar desafiador. Um momento em que essa transição planetária vem para sacudir, para experimentar quais são nossas crenças, quais são nossas certezas, quais são nossos valores. E esse pacotinho de entendimento espiritual é que aqui somos representantes. Então, aqui estão representados as famílias Pereira, Santos, Silva, né? Vamos pegar os que me vieram à mente aqui. Estamos representando. Tem algum desses aqui? Então, Pereira vai ter muito, né? Por quê? Recebemos essa graça, recebemos esse convite. Jesus nos convida. A princípio, eu posso dizer que não tenha ninguém aqui convocado, porque quem convoca é juiz, não é não? Então aqui é um convite. A casa, quando abre as portas, ela está convidando você, convidando a mim, para dilatar esse entendimento, para ampliar essa percepção de que nós somos seres espirituais, temporariamente envergando uma encarnação, temporariamente humanos. Nós não somos humanos que temporariamente temos insights espirituais. Eu tive um insight espiritual. Nós somos espíritos, vivendo temporariamente uma experiência humana. E o desafio da experiência humana começa na família. Por que começa na família? A música, acho que a segunda, eu prestei atenção, tem uma frase que é assim. Tá dando para ler aí no fundo? Tá? Deus te ouviu. Achei essa afirmação assim, filosófica e reflexiva pra caramba. Por quê? Porque no livro dos Espíritos, no item das escolhas das provas, Kardec pergunta se nós, na erraticidade, escolhíamos as provas, escolhíamos as situações. E a espiritualidade maior responde: sim, claro que sim. Nós escolhemos o gênero de provas, as circunstâncias. E aí a gente fala para Deus: Senhor, isso aqui é né? Preciso de uma família. Eu preciso de uma família que me ajude a resgatar
a paciência, que me ajude a desenvolver, né? Aí nós vamos assim, enumerando aquelas virtudes que nós sabemos que são do Espírito, e então que nós conversamos com Deus e falando assim, olha, uma família assim, precisa de uma esposa um pouco difícil, quem sabe um filho que vai me desafiar, e aí eu vou ter que trabalhar o meu orgulho. É assim, a gente escolhe o gênero de provas, né, que vai suscitar em cada um o progresso espiritual. E aí Kardec, mais para frente, fala assim, que engraçado, né? Por que será que a gente escolhe provas difíceis? Não seria esperado que nós escolhêssemos provas fáceis, né? A gente vê algum professor aqui, a gente vai falar assim, fazer uma prova fácil, a gente não testa o conhecimento do aluno, né? Bem facinha, muito facinha. Não. Então tem que ser perguntas assim bem elaboradas, né? Provas mais assim perspicazes para que o aluno possa fazer a prova. Então, nesse planejamento reencarnatório que nós, no Livro dos Espíritos, fala, nesse capítulo Escolha das Provas, que a gente, com maior ou menor consciência, participamos dessa mesa de discussão. E aí, como a música nos fala, Deus te ouviu. Então, Deus te ouviu, ouviu a mim, ouviu a senhora, ouviu você lá no fundo e formou uma família. No formato que a gente precisa. Chico Xavier, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Só compete a todos nós dizer assim para Deus: eis-me aqui, Senhor, na minha família. Eis-me aqui, Senhor. Que é uma afirmativa que aparece mais de 25 vezes na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mãe Santíssima, quando recebeu a visita do anjo Gabriel, uma história, né, conhecida de todos nós, ela então tem o diálogo, né, que todos nós já tivemos minimamente, já minimamente ouvimos ou lemos, e aí depois no final, Mãe Santíssima então, Doce Maria de Nazaré, responde: eis-me aqui, Senhor. Que se faça em mim, não a minha vontade, mas a vontade do Pai que está nos céus. Essa foi a afirmativa de Mãe Santíssima, diante da família sagrada que estava, ou, né, por se formar. Quando a gente fala família sagrada, a gente pensa José, Maria e Jesus. Perfeito. Mas todos nós aqui temos uma Sagrada Família. Que é o nome do bairro, né? Sagrada Família. Bacana! Nós estamos na Sagrada Família. Né? Pus no Google, né, para poder não perder. Louvado seja o Google, né? Vira para a esquerda, segue 600 metros. Para lá, prorô, né? Sai de casa 15 para 7. Moro lá do outro lado, lá do BH Shopping. Falei, não, vou sair 15 para 7, que eu não quero. Eu quero ir para a Sagrada Família. Então, voltando, nós, cada um de nós temos uma Sagrada Família. Nem que seja você sozinho, porque os pais já desencarnaram, porque você foi filho único, você não casou, você não tem tios, ou seja, família de estar aqui na Terra já precisou de dois. Então a sua família, mesmo não estando encarnada, mas você tem a sua família. Então se Maria, José e Jesus formam a família sagrada, nós formamos a Sagrada Família. Deus te ouviu nessa escolha de provas e nesse, como é que eu diria, nesse mantra ou nessa repetição que cada um aqui, mesmo que não lembremos, porque louvado seja Deus, ao encarnarmos, há um ligeiro, a gente fica obnubilado na lembrança do passado.
Graças a Deus. Porque se nós, junto com o esposo, com os filhos, com os agregados que vão chegando, né? Agregado é um desafio, viu, gente? Nós temos o Ricardo, né? Deus nos confiou 5 filhos, então nós temos 5 agregados. E agregado é um desafio, porque vem de outra família, de outro costume, e passa a conviver ali no métier, né? Mas aqui, ó, Deus te ouviu. E aí, louvado seja Deus. Eis-me aqui. E vamos então buscar a nossa fé, os nossos valores, a nossa crença e darmos o testemunho que nos é pedido. Deus nos pede uma única coisa, se Ele tiver que pedir. Mas Ele pede-nos uma única coisa, que floresçamos. Que a gente possa florescer, que possamos frutificar. Frutificar nos tanto, né, multiplicai-vos, né, mas também florescer e frutificar na nossa verdade, na nossa crença, nos nossos valores. Então, se temos filhos pequenos, ou mesmo que crescidos, que é o nosso caso, temos netos, 8 netos, então a família vai multiplicando, bacana. Mas que nós saibamos testemunhar a nossa fé, a fé em Cristo, sob a luz da doutrina espírita. Mas é a fé em Jesus, no seu evangelho, na sua boa nova, que é farol. O evangelho é o nosso farol. Farol está lá longe, aquela luzinha lá, né? Tchum, tchum, tchum. E a nossa embarcação, cada um de nós, né, dentro de uma embarcação, vai navegando. Às vezes a gente fica meio à deriva, né, para lá e para cá. Mas se o farol do evangelho está lá na frente a nos guiar, é para lá que eu remo, né? É para lá que eu vou. Então, às vezes eu vou mais para a esquerda, não importa, depois eu jogo um pouquinho para a direita, arrumo um prumo e vou tocando barco, porque o evangelho é o nosso farol. E aí, então, se o evangelho é o nosso farol, vamos conhecer o evangelho, vamos ler o evangelho, vamos conhecer as histórias. Porque quando a gente conhece as histórias de Jesus e traz as histórias para a sua vida, ouvir uma história de Jesus é maravilhoso. Ouvir a história é maravilhoso. A história, nossa, eu até chorei. Pode chorar. Mas acima do choro, acima da emoção, essa história só vai fazer sentido se ela tiver significado na sua vida. Se a partir daquela história você faz uma releitura espiritual e começa então a fazer outras escolhas mais, como é que eu diria, mais de olhar divino, propriamente dito. Uma das histórias que nós escolhemos é a história do livro Boa Nova, capítulo 8, intitulada Bom Ânimo, que é a conversa de Jesus com Bartolomeu. Nós sabemos que Jesus, né, não fostes vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Jesus falando dos discípulos, Jesus falando de todos nós. Então, Bartolomeu, Natanael, Ptolomeu, filho de Ptolomeu. Aí virou Bartolomeu, né? Então, aglutinou Bartolomeu. Mas o primeiro nome dele é Natanael. Então, nesse capítulo, bom ânimo, ao título, hein? Ao título. Deus te ouviu. Ó, gostei dessa frase aqui, viu? Vou ficar repetindo, porque para quando a gente falar assim, nossa, mas que família é essa? Eu tô nela, você para e fala assim, meu Deus, o Senhor me ouviu, né? Eu pedi, né? Pediu? Todo mundo aqui pediu a família que tem. Todo mundo aqui pediu o desdobramento da família. Por quê, gente? Deus é o que a gente fala? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Beleza. Podemos entender o mistério de Deus? Vamos entender um dia. Por enquanto, ó, zero. Aqui tem zero cognitivo para entender o mistério de Deus. Um dia, vamos, quando à medida que a gente, ó, aí nós vamos dizer, eu e o Pai somos um. Por enquanto, nós estamos caminhando, estamos atingindo. Então, nós temos os atributos de Deus. Deus é soberanamente justo e bom. Justiça perfeita. Bondade incondicional, amor sublime. Esse é o meu Deus. Se esse é o meu Deus, soberanamente justo, soberanamente bom
isso tem que me pertencer. Quando eu falo, quando eu falo que torço para um time, que torço para outro time, uai, se você é torcedor de um time, né? Então, acredite nele, dê testemunho dele, demonstre que você é daquele time. Ok, tá, beleza? Isso é humano, hein, gente? Humano. Não vou falar qual time, não, mas é o meu time, né? Bacana demais. Então, da mesma forma, se humanamente a gente defende escolhas e fala, opa, esse aqui é bom, esse aqui vale a pena, que dizer das questões espirituais? Então, às vezes a gente pergunta assim, Ricardo, particularmente, né? Ricardo é médico, atende, é homeopata, então ele atende todas as idades, e às vezes vai adolescente, e aí o Ricardo fala assim, aqui, seu pai faz o quê? Mas não é menino de 4, 5, 6 anos, não, que é menino de 4, 5, 6 anos é capaz de responder. É para adolescente. Você sabe que eu não sei? O Ricardo fica na dele, né? Porque, né, tem a ética ali de falar, pelo amor de Deus, você não sabe o que seu pai faz, menino? O que é isso? Né? Seu pai faz o quê? Seu pai tem quantos anos? Seu pai... Então, como eu vou dizer, a gente está vivendo num mundo ultra conectado das redes sociais, mas muitas vezes isolado da família, isolado ali de uma relação afetiva, de um diálogo, de um culto do evangelho no lar, de um bate-papo na hora do almoço. Isso se tiver almoço em família, né? Mas pelo menos domingo, aquele almoçozinho, aquela macarronada ao molho sugo, hein? Que delícia! Dá trabalho? Dá. Mãe, nós temos 5 filhos, uma mora no interior e 4 aqui em Belo Horizonte. Então, domingo é como na minha época da minha avó, né? Todo mundo vai para casa da avó. Às vezes eu e o Ricardo falo assim, vontade de fazer uma caminhada na Lagoa da Pampulha e almoçar por lá, eu e o Ricardo. Isso é 6 horas da manhã. Aí dá umas 8h30, vem o zap. Mãe, vai ter almoço aí hoje? Todo mundo sabe assim, né? Para ter almoço a gente tem que preparar. Aí, ei, amor, claro que vai. Então, gente, é sacrificioso? Sim, é sacrifício. E o que significa sacrifício? Sacro ofício. Ofício sagrado. É um sacrifício para cada um. Para o esposo, para a esposa, para o pai, para a mãe, para os filhos também. Porque às vezes os filhos, Deus te ouviu, então você recebeu uns pais que precisam dos seus cuidados, que precisam dos seus cuidados. Você recebeu os pais assim, meio, né? Sei lá o quê, que você precisa ter uma compreensão maior. E esse é o que nós pedimos, e é o que vem. Então, atentemos a esse sacro ofício, a esse ofício sagrado. Então, a Ricardo fala assim, querida, acho que a gente pode desistir dessa história, né? Porque que é coisa melhor do que almoçar na casa da avó? Ei, eu amava almoçar na casa da minha avó. Chegava antes, ficava lá, curtia, conversava com os primos, né? Primo é bom demais. Então tem que fortalecer, tem que manter, tem que unir, pelo menos um dia na semana. Quando dá para almoçar durante a semana, ótimo. Café da manhã, o lanche da tarde, enfim. É necessário que nós nos envolvamos com pequenos momentos significativos para que os laços familiares eles possam ser alimentados. É hora de lavar roupa suja? Às vezes né, gente? Vamos lavar roupa suja. Mas o importante não é o que lavar, é como lavar a roupa suja. Porque o que lavar, todo mundo sabe. Né? Tá uma sujeira aqui, manchou a colar, rasgou aqui, soltou um botão, né? Isso é o que fazer. Agora, o bonito, quando a gente aceita o que eu preciso para ser salvo, pergunta o carcereiro. Aceita o Senhor Jesus Cristo e será salvos tu e tua família. Então, nessa relação de lavar a roupa suja, de colocar os pinguinhos nos is, saibamos fazer com misericórdia. Jesus nos fala, misericórdia eu quero, e não mais holocaustos. Holocaustos eram sacrifícios do Antigo Testamento. Então vem Jesus trazendo a importância da misericórdia. E no Sermão da Montanha, no capítulo 5, no item 5:8, fala,
Bem-aventurados, não, 8 não, 8 é coração, puro de coração. Bem-aventurados e misericordiosos, porque alcançarão misericórdia de nós mesmos. Misericórdia para conosco mesmo, então misericórdia para com o outro também. E é nesse desafio que Bartolomeu, voltamos para a história, bom ano, capítulo 8, ele, dos discípulos, olha que bacana, gente, Jesus tinha 12 filhos, assim, os discípulos, cada um de um jeito. Se vocês forem ver uma palestra, ou estudar, ou presenciar as personalidades dos discípulos, a gente vai falar assim, Jesus tem muita paciência, porque cada um de um jeito. Os irmãos Trovão, né? Tiago e João, os irmãos, os filhos do Trovão, os irmãos Boanerges, né? Cada um, Pedro, intempestivo, Pedro, embanha essa bainha, porque quem tem espada ferida, com a espada será ferido. Não corta a orelha do maluco, não, mas cortou, né? Bom, então cada um é de um jeito. E Bartolomeu, dos discípulos todos, irmão X nos fala em Boa Nova, que ele era o mais taciturno. Taciturno. Eu sou professor de português, eu adoro palavras malucas. Eu vou no dicionário, eu ia, né? No dicionário de papel, adoro o dicionário de papel, né? E tem aí o Google tem de tudo, mas eu adoro palavras, adoro o nome completo, porque isso me encanta. Então, Bartolomeu, Natanael, Bar Ptolomeu. Bar significa filho de Simão, Bar Jonas. Lembra Simão Bar Jonas? Simão, filho de Jonas. Olha que bonitinho. Rosana Bar Alamir, é o nome do meu pai, né? Que já retornou à pátria espiritual. Então, Bartolomeu era o mais taciturno. E como o pastor conhece todas as suas ovelhas, é óbvio que Jesus conhece a cada um aqui presente. Conhecer no sentido de saber o nosso nível de entendimento, o nosso nível de força, o nosso nível de coração e o nosso nível de alma. Porque no Antigo Testamento, o que está escrito na lei, Jesus pergunta, vou voltar para Bartolomeu já. Jesus pergunta para o doutor da lei, quando ele pergunta o que é preciso herdar a vida eterna. O doutor da lei pergunta para Jesus, Senhor, o que é preciso fazer para herdar o reino dos céus? Está todo mundo querendo o reino dos céus, né? Todo mundo querendo ser salvo, o reino dos céus, tal. E o que o pedagogo das estrelas responde para Jesus? Responde com uma pergunta. Olha que pedagogia. Ele fala assim, o que é que você é o doutor? Ele falou assim, não, eu estou falando, tá? Porque Jesus é tão gentleman que ele nem ofende ninguém. Se fosse eu, falei assim, escuta aqui, você doutor da lei, o que está escrito? Jesus não disse não. Jesus fala assim, meu querido, o que está escrito na lei? E o doutor da lei, sabendo a lei todinha, ele responde, em Deuteronômio 6:8, dizendo o seguinte, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e com todo o teu entendimento. Olha o que está escrito no Antigo Testamento, gente. A gente pensa que o Novo, né, os evangelhos, os 4 evangelhos, são fenomenais? São. Mas estudar o Antigo Testamento é um repositório, é um tesouro. É como se você abrisse assim, um baú de tesouro e ali você fala, gente, olha essa pérola aqui, a história de Jó. Gente, olha essa pérola aqui, a história de Esther. Gente, sabe, são pérolas. O Antigo Testamento é um baú de tesouro. Então, como Jesus, que é o pastor das almas, conhece todas as ovelhas e o nosso nível de entendimento para poder amar a Deus, Jesus lá naquele dia, final do dia, ele percebeu que Bartolomeu estava mais acabrunhado do que ele já é. Né? Mais assim, taciturno, acabrunhado, macambuzo, né? Vamos colocar os adjetivos mineiros. Macambuzo, conhece a palavra? Macambuzo? Pois é, da minha época. Da minha época, da minha terra. Ora, macambuzo. Aí Jesus terminou de falar o que tinha que falar, porque era assim, Jesus passava o dia trabalhando lá, fazendo as coisas, as curas, os encontros divisores de água. Quando eu falo encontros divisores de água, são encontros com a mulher samaritana, com Zaqueu, são encontros com personalidades da Bíblia que a gente pode dizer antes e depois. Então, por isso que a gente fala divisor de água. Então, Jesus, depois que colocou em dia lá as questões, porque também nós sabemos, tanta informação do Evangelho, que, nossa, a minha cabeça está assim, que era o seguinte, esqueci, que depois que Jesus, para o público em geral, Jesus falava por parábolas. Nós sabemos disso. Jesus tem 47 parábolas, cada uma mais fenomenal do que a outra.
Um estudo sobre as parábolas de Jesus é de cair o queixo. Isso só vem reforçar essa nossa certeza de que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de tudo. Então, Jesus, ele sabendo disso tudo, depois que chegava para o íntimo com os discípulos, ele conversava mais diretamente, porque os discípulos já tinham um pouquinho mais de compreensão do que o público lá fora, né? Então, depois que Jesus fez aquilo tudo, ele assim, conversando aqui, mas o olho de Jesus, né? Um olho de Jesus, estava de olho no Bartolomeu. Aí depois que acabou tudo, Jesus fez assim. Porque Jesus também não expunha. Atire a primeira pedra naquele que é livre de pecados. Eu vou condenar? Não. Então chamou Bartolomeu e falou assim: Bartolomeu, Bartolomeu, o que é que te acabrunha? Por que você está tão macambuzo? Se Jesus fosse mineiro, nascido em São Sebastião do Paraíso, o que é que te apoquenta, homem? Aí Bartolomeu, porque imagina, gente, o que é estar na presença de Jesus? A gente não faz nem ideia. É um desmonte da nossa personalidade. Como é que se diz? É como se a gente estivesse diluindo um pouquinho o nosso orgulho, diluindo um pouquinho o nosso egoísmo, né? Porque Jesus é esse magnetismo puro do amor. Então Jesus fala, mas Bartolomeu, meu querido, o que está acontecendo? E Bartolomeu, então, abre o coração. Como todos os encontros divisores de água. A gente abre o coração. Chegou a nossa hora, nós estamos caindo em si. Aí Bartolomeu fala assim, Jesus, fala assim, né? Senhor, quando eu escuto as tuas palavras, eu fico assim, animado, por isso que o capítulo chama Bom Ânimo. Eu fico animado, eu fico entusiasmado, pois eu vou sair do Grupo Espírita André Luiz, né? Grupo Espírita André Luiz, eu vou sair do Grupo Espírita André Luiz, eu vou ser uma outra pessoa. Já não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim, repetindo Paulo, né? Eu fico animado. E quando o Senhor fala do reino dos céus, Nossa Senhora, não falou Nossa Senhora não, oh meu Deus, Nossa Senhora nessa época, deixa eu ver se já existia, já a Mãe Santíssima tinha nascido, né? Mas só que quem deu o nome de Nossa Senhora foi o catolicismo 500 anos depois de Jesus. Bom, voltando, quando o Senhor fala do reino dos céus que há de vir, nossa, eu fico encantado. Aí Jesus fez, gente, esse irmão X, nesse capítulo Bom Ânimo, é uma poesia. Então Jesus fala assim, Bartolomeu, você acha que o meu pai me enviaria para eu falar de um reino dos céus que ainda há de vir? Não, Bartolomeu, o meu pai me enviou para que eu demonstrasse quão possível é o reino dos céus aqui na terra. E esse reino dos céus, Deus te ouviu. É a sua família. Agora, quando alguém bater na sua porta assim, você vai falar, opa, Deus me ouviu. Deus me ouviu, Deus me ouviu. A gente ser professor é uma coisa muito gostosa, sabe? Porque a gente às vezes cria uns memezinhos, uns trenzinhos, que o aluno nunca mais esquece, viu? Então, Deus te ouviu. Aí Jesus continua, você acha, Bartolomeu? Não, amigo, é para aqui e agora. Agora, como é que somos nós? Bartolomeu lá, né, na época de Jesus, a gente vai encontrar pequeninos Bartolomeu dentro do nosso coração. Atenção, que é o tema. Bartolomeu fala assim, ok. O senhor fala assim porque o senhor não conhece a minha família. Foi o que Bartolomeu respondeu em Bom Ânimo, vai lá conferir. O senhor fala assim porque você não conhece a minha família. Jesus, caladinho. Não conheço não. Não, Senhor, eu vou contar para o senhor o que acontece. Quando eu chego em casa, tenho meu pai e 2 irmãos. Quando eu chego em casa, eles eram pescadores, né? Bartolomeu era pescador. O pescador levanta cedo. Tem algum pescador aqui, família de pescador? Levanta cedo, umas 4 da manhã, mais ou menos. Quando eu chego em casa, depois dessas preleções e dessas conversas, tarde da noite, e que isso aí, eu não estou inventando, isso está no Amélia, isso aí é a Amélia Rodrigues. E que eu ranjo a porta,
O meu irmão lá de dentro fala assim, engraçadinho, hein? Amanhã nós temos que levantar 4 horas da manhã e você está chegando a essa hora seguindo esse Messias aí. Quero ver se amanhã você levanta para trabalhar, seu preguiçoso. Aí começa, pá, 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 pá. E o meu outro irmão? O meu outro irmão não me compreende. E o meu pai, você fala para Jesus, tá, gente? E o meu pai nem me defende. É difícil demais a minha família, Senhor. Jesus, caladinho. Depois Bartolomeu falou assim, o senhor já viu como é que estão as minhas vendas? Lá na pescaria, lá ali, que era um pouco cemitério, bom fim, né? Pelo menos era na minha época, né? Ainda é, né? Acho. O senhor já viu como é que estão as vendas lá? Estou vendendo peixe nenhum. Nós não estamos ganhando dinheiro nenhum. Está em crise. A pescaria está em crise. E por fim, Senhor, eu sou assim, sabe por quê? O senhor sabe que eu fiquei órfão de mãe muito cedo? O senhor sabe o que é ser criado sem mãe? Deus te ouviu. Quero ficar órfão aos 5 anos de idade. Me dá a orfandade, Senhor. Eu preciso da orfandade para eu desenvolver iniciativa, para eu deixar de ser preguiçoso, para eu correr atrás, para eu ajudar. Enfim, a gente pede as circunstâncias de acordo com as nossas necessidades. Então, gente, Bartolomeu desfila essas lamúrias todas humanas, humanas, como se nós fôssemos humanos tendo insights espirituais. Não, nós somos espíritos em encarnação temporária. E aí nós não vamos dar sequência, porque nós temos mais 2 histórias para contar. Jesus então responde a cada um dessa dor. Porque para Bartolomeu era uma dor humana, não era dor do espírito. Era uma dor humana, era uma dor aqui muito visceral. Então Jesus responde, ô Bartolomeu, Bartolomeu. E aí ele vai respondendo, eu só vou responder a primeira. Bartolomeu, eu vou te perguntar e eu quero que você responda rápido. Dos 2 irmãos e do pai, e você, quem é que conheceu a boa nova? Bartolomeu. E eu, né, Senhor? E Jesus fala, então, Bartolomeu, se você conheceu a boa nova, você então buscou a salvação como carcereiro de Paulo, salva tu e aqueles que são a sua família, compreenda-os, porque eles ainda te olham dessa forma. Eles ainda, viu esse advérbio? Ainda. Não é para sempre. Ainda é um advérbio que a gente vai usar nas nossas relações familiares. Ainda. Joana de Cusa, que é outra história estonteante, ela chega, história linda, não vamos contar, ela chega para Jesus e fala assim, depois, né, uma coisa maravilhosa, linda, né? Ela era casada com um intendente, com Cusa, um intendente romano. Por isso que é Joana de Cusa, Rosana de Ricardo, né? Eu sou de Ricardo. Ok. Como esses dias, né? Eu escolhi e ele me escolheu. Tá beleza, estamos juntos 40 anos. Beleza, mais quantos anos? Só Deus sabe, ele ainda não ele me contou mais um momento. Né? Então, Joana de Cusa conhece Jesus, e aquele encantamento. E o intendente, o esposo dela, ele jogava em 2 times. Ele jogava no time do povo de Israel, dos sacerdotes, e jogava no time dos romanos. Ele tinha, para cada um, ele tinha uma roupa para poder ficar de bem com os 2 lados. E quando Joana conheceu a Jesus, o Cusa não quis, né? Não quer saber disso não. Aí Joana de Cusa então chega para Jesus, gente, olha que história maravilhosa de Joana de Cusa, que está no Boa Nova também. Fala assim, Senhor, eu te amo. Atenção, hein? Atenção! Deus te ouviu. Semana da família. Semana da família. Joana de Cusa fala assim para Jesus. Jesus, eu conheci a sua mensagem, eu conheci a boa nova. Eu estou deslumbrada. Eu estou assim encantada. Deixa-me segui-lo. Deixe-me ir com a sua comitiva. Vamos imaginar o que é que Jesus respondeu? Olha que beleza, hein? Para não falar outra coisa. Joana, se tu me amas assim como tu dizes, volta e ser fiel à tua família. Vamos pôr essa debaixo do braço para casa? Vou encerrar o estudo aqui agora.
Tá bem? Ah, eu quero fazer benemerência, eu quero ficar fora de casa. Isso aqui é uma caricatura, viu, gente? Atenção, caricatura é exagero, né? A pessoa tem o nariz grande, desenha o nariz desse tamanho. Não é verdade, mas faz lembrar. Muitos ainda buscam a benemerência, buscam a caridade, buscam a campanha do quilo, buscam visita em hospital, em asilo, final de semana, então, por conta da dificuldade de lidar com os entes queridos da família. Então, Jesus responderia para, né, cada um aqui se encaixando, carapuça, muito pouco, já fazia, agora não faz mais. Se tu me amas, assim como tu me dizes, volta e ser fiel à tua família. Na verdade, a resposta é: volta e ser fiel a teu marido. Porque ela era o marido, o marido e o filho. E a história continua até que os dois são capturados para serem queimados na fogueira. E lá na hora da fogueira sendo acesa, o filho fala assim, não, o filho está lá: mãe, nós vamos morrer. Aí vem o soldado e fala assim: abjura desse Cristo, porque ele não vai te salvar, não. Aí o filho: mãe, vamos abjurar, né? Tem hora aqui, vamos abjurar. A mãe fala assim: filho, esse Jesus, a quem tanto ama, nos ensinou também a morrer por ele. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser perder a sua vida em meu nome, ganhará a vida. Qual a vida? A vida do Espírito. E necessariamente precisa morrer, não. Então aí Jesus sequencia as respostas para Bartolomeu. E naquela noite, 2 horas, imagina, gente, tinha que acordar às 4, 2 horas da manhã, nos conta irmão X. E Bartolomeu voltou para casa, assim, pegando o lago de Genezaré. E naquela noite as estrelas tinham um outro brilho. O vento, né, acariciava o seu rosto, aquelas ondinhas curtas do lago de Genezaré, era uma melodia. E aí, quando ele entrou dentro de casa, ele foi possuído por um outro olhar sobre os seus familiares. Um olhar de acalmia, um olhar de misericórdia, um olhar de entendimento. Não porque ele estava certo e os outros estavam errados. Não, porque a gente passa a reconhecer que cada um de nós dá o que tem. Você vai pedir, não vai. Então, não, a videira não dá uva, mas a videira, o espinheiro não dá uva. Então, vamos aguardar. A nossa família é uma salada de fruta, é um pomar. Tem pé de manga, pé de limão, pé de jabuticaba, pé de mexerica, uma verdadeira beleza. Bananeira. Você vai pedir para a bananeira da uva? Não. Espere a bananeira da banana. A bananeira deu banana boa? Beleza. A bananeira deu banana bichada? Paciência, não tem banana esse ano. Então, cada um de nós somos árvores frutíferas num pomar que Deus nos ouviu, misturou tudo ali, ó, e nós, vamos que vamos com a nossa parentela corporal temporária. Porque a parentela é a parentela espiritual, é a parentela maior. É essa que é a parentela. Né? Hoje, marido, esposa, filhos. Amanhã, troca os papéis. Olha que coisa maravilhosa. Trocar papéis. A gente até não lembra, mas que é bom demais, é. Uma hora eu sou esposa, outra hora mulher, eu sou Ana. Vai misturando, vai trocando. Outra hora vem casado, outra hora não vem, outra hora eu tenho a profissão X, outra hora eu tenho a profissão Y. Tudo isso baseado na escolha das provas. Desencarnou, o período que a gente não sabe quanto tempo que fica, volta para misturar tudo de novo, para começar tudo de novo. E aí o Espírito só vai indo, né? Só vai fundo. O Espírito só vai fundo. Eu e o Pai somos um. Esse é o nosso final. Essa é a nossa meta. Ah, Senhor, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. E nisto serão reconhecidos os meus discípulos. Se amar uns aos outros como eu vos amei. Então, na família, é esse momento mais propício, mais desafiador. Porque assim, no trabalho, a gente, né, não sei se você é autônomo, se você não é, não importa. Às vezes você consegue se safar, né, de uma situação, você não tromba muito no quarteirão, não, no corredor do fulano, mas com família, meu amigo, minha amiga, é todo dia, é toda hora, é de manhã, de tarde, de noite, enquanto Deus entender que a experiência nossa vai durar.
Então, é nesse cadinho que foi ouvido, que nós escolhemos o gênero das provas, é que então nós vamos dizer: eis-me aqui, Senhor, nesta família, eis-me aqui. E eu então vou aceitar as circunstâncias, porque elas vão de encontro à minha total necessidade. Nós temos uma outra história que eu só vou alinhavar, né? Minha avó era costureira. E eu alinhavar, quem é costureira aqui sabe, né? Eu ficava, minha nossa senhora, mas dá trabalho demais. Gente, minha avó fazia vestido de noiva na época, né? Lá nos 60, enfim, tem 200 anos. Ela era de fazer vestido de noiva. E eu ficava olhando. A gente fala assim, o exemplo arrasta. Vou dizer uma coisa para vocês, eu não consigo pegar numa tesoura e cortar um tecido. Se tivesse exemplo para eu arrastar, eu estava perdida. Sabe o que arrasta? É o como diante do que a gente faz. Ricardo ama lavar carro. Agora não, que é outra realidade. Mas quando ele era solteiro, ele pegava o cotonete e ficava limpando lá dentro daquele negocinho assim, quando ele sei enorme, sabe? Ali, cotonete pra lá, pretinho na roda. Mas ficava lá 2 horas lavando carro. Aí tivemos 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Aí Ricardo falou assim, pelo menos um, né, gente? A gente conversando, né? Pelo menos um, quem sabe, né? Vou dar o exemplo. O exemplo é do que você acredita, como que você se dedica. Então, o Ricardo, né, dedicava com empenho a lavar o carro. Não tem um filho que lava o carro. Não tem um filho que cuida de carro. Quando o carro chega lá em casa, a nossa garagem é enorme, até um outro lote. Chega aqueles carros sujos, bagunçados, com lixo dentro, com farela, com biscoito, com mão suja para tudo quanto é lado, empoeirado. Aí a gente pisca um com o outro e fala assim, mas eu tenho certeza de que como eu empenhado em lavar o carro, isso é absorvido pelo filho, e naquilo não é valor. Aí nós iremos o nosso filho Daniel, a gente falava assim, ô Dani, condição desse carro, até mal cheiroso, já viu o carro aqui no ar? Fica uma morrinha. Até morrinha. Eu falei, não vamos entrar no seu carro, não tá uma morrinha danada. Ah, mãe, pelo amor de Deus. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Posso entrar, pelo amor de Deus. E aquela morrinha, eu falava, Dani, você não acha que cuidar do carro preserva o carro? Ele falou assim, mãe, eu não tô nem aí pro carro. Eu quero uma coisa que me leve daqui para lá e de lá para cá. Só isso. E tá tudo certo. Então, nós chegamos à conclusão que o que arrasta é o como naquilo que eu faço. Isso arrasta. Porque esse meu filho Daniel, como todos os outros, e vocês aqui podem se situar, naquilo que é valor, vou contar uma coisa para vocês. O bicho é ferrenho, o bicho é determinado, o bicho passa cotonete. Né? Só que o cotonete naquilo que é valor para ele. Olha que coisa maravilhosa. Porque às vezes nossos pais, na família que a gente tem, a gente fica com um peso muito grande. Né? O que é isso? Nós escolhemos os pais. Nós escolhemos os pais que precisávamos para desenvolver o nosso talento. Nós escolhemos. Então, fulano com Beltrano, que bonitinho, XYZ, que é tentou, não tem lá aquela turma, vem um só, não vem nenhum. Quantos tentam filho e não tem? Quantos nem casaram? Por quê? Planejamento reencarnatório. Tem que casar. Na minha época, sim. Né? Na minha mãe, coitada da mulher solteirona. Mas isso vem desenvolvendo, isso vem dilatando. Nós doamos o nosso talento aonde Deus nos coloca para florescer. Aí sim eu vou florescer. Se é em família, se não é em família, né? Cada um floresça. Cada um aqui somos árvores frutíferas, mas também somos flores. Cada um floresça, com cada um aqui sendo uma flor diferente uma da outra. Marta e Maria, que é uma outra história que eu vou só convidar vocês a conhecer. Marta Maria, irmã de Lázaro. Jesus, ele, quando estava em Jerusalém, e o cenário estava muito de perseguição junto aos discípulos, o que junto a Jesus? Venhamos e convenhamos, Jesus é o cara. Jesus nada afetava Jesus, porque ele é o governador do planeta Terra, gente. Vamos ler A Caminho da Luz e as obras complementares. Ele, junto com uma pleiade de espíritos, participou da formação do planeta Terra. Quem participou da formação do planeta Terra vai chegar aqui numa missão gigantesca e vai ficar ofendido? Quem ofende é o orgulho. Quem ofende é o egoísmo.
É o orgulho e o egoísmo, que são as duas chagas, além da ignorância, que foi o que Simão Pedro pergunta para Jesus, né? Então, aí quando a situação em Jerusalém estava muito esquentada, Jesus falava assim, vamos dar um pulinho lá em Betânia, que era a cidade dos irmãos, que lá é mais tranquilo, lá nós somos mais aceitos, para ver se os discípulos recuperavam as energias, né? Então, era assim, Jesus estava indo, né, com os discípulos, a pé, né, tudo no sítio lá, na pé, no sol, que é trem todo, nada de academia. E aí, ia alguém na frente para avisar. Então, esse ia na frente avisar, falou, Jesus está vindo com os discípulos. Quando Marta e Maria souberam que Jesus estava vindo com os discípulos, o que elas começaram a fazer? Isso é outra história maravilhosa, Marta e Maria. Elas começaram a arrumar a casa, a fazer um caldo, uma sopinha, né? Não sei o que é lá, bonitinho, ajeitar a cama, o colchonete, né? Para dormir, não tem tantos detalhes assim, né? Arrumar a mesa, nos conta, né, a Amélia Rodrigues, que no entorno de casa de Marta e Maria tinham roseiras, aí iam recolher rosas para colocar assim no vasozinho para, né, para receber, né, como anfitriões que eles eram. E aí Jesus chega, fica no alpendre, os discípulos lá, um encostado aqui, outro aqui lá, outro sentado, outro em pé, cada um de um jeitinho, né? E Maria se senta aos pés de Jesus. E Jesus então começa a falar da boa nova, começa a falar da missão dele, como é que estavam as coisas lá em Jerusalém, lá na Galiléia, e começa a contar. Maria estava assim, né? Paradinha, ajoelhada, assim, ajoelhada não, sentada perto assim, dos pés de Jesus. De repente, Marta chega, tem que largar a caneta, coloca a mão na cintura e fala assim para Jesus, Jesus, pelo amor de Deus, despede essa minha irmã, manda essa minha irmã sair daí, essa folgada, e vir me ajudar, porque ainda tem muita coisa para fazer para recebê-los. Jesus deixa o silêncio. Olha que Jesus responde, gente. Marta, Marta. Vou explicar depois, hein? Não tira conclusões precipitadas, não. Tu te preocupas com tantas coisas, quando uma só é necessária. Esforço para romper as algemas que nos prendem ao passado. Não, aí não falou isso. Aí, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Aí Marta fala assim, Senhor, então só me desculpa, sabe? Porque são os velhos hábitos que a gente justifica, viu? Toda vez que a gente encostar na parede, a gente justifica. Senhor, você vai me perdoar, mas eu falei isso porque são os velhos hábitos. Aí Jesus então fala, Marta, é preciso ter força para arrebentarmos as algemas que nos prendem nos nossos conceitos arraigados. Jesus estava falando que não precisava arrumar casa? Não, a casa já estava pronta, a sopa estava pronta, a cama estava arrumada, a florzinha estava no jaco. Só que Marta, ainda nesse desculpismo, com todo respeito, viu, Marta? Que agora eu sei que você já seguiu seu caminho aí, ó, tá longe. Ainda não estava pronta para ouvir a Jesus. Então ela se desculpou nos afazeres domésticos que já tinham sido feitos junto com Maria. Então Jesus fala, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Estou dizendo isso, que essa história, e depois, né, o Lázaro também lá, bonitinho, estou dizendo isso porque numa mesma família existem vários perfis espirituais. Nós temos as Martas, nós temos as Marias, nós temos os Lázaros, nós temos cada um com a sua natureza. E que Jesus nos pede, que Deus nos pede, que a gente floresça onde quer que estejamos. Então respeitemos a Marta, cuidando lá, respeitemos a Maria que teve que ajoelhar, mas ela já tinha trabalhado, e nem se não tivesse, respeita, ela tem o direito de estar ali, a outra tem o direito de reclamar, tem. A gente fala assim, mas é porque reclama demais. Deixa reclamar, gente. Deixa. A reclamação é um convite para treinar nosso desprendimento, para treinar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Deixa reclamar, deixa falar, mas não é para ter indiferença para a pessoa, não tem indiferença, não é uma essa é para que a gente perceber que cada um vê o mundo com seus olhos, com a sua ótica, com, né, o seu entendimento. A Marta estava amando a Deus? Estava, com toda a força dela, entendimento, força, alma e coração. E o entendimento. E o entendimento dela era, deixa arrumar mais a casa. Ponto final.
para que haja menos contenda na família, mais respeito pelas diferenças. Nós vamos viver num mundo de respeito às diferenças, né? Vocês querem um desafio maior do que a gente está vivendo? Eu, particularmente, então, né, que sou da geração lá para trás, eu falo, meu Deus do céu, é muita novidade, é muita diferença, é uma rede social, assim, que nos convida a falar, Senhor, tudo está sob a tua permissão. Nenhuma folha da árvore cai sem a permissão de Deus. Nenhum fio de cabelo cai sem que Deus não saiba. Então, tudo está sob a proteção, a misericórdia, a bondade e a justiça divina. Então, Deus nos ouviu. Louvado seja, eis-me aqui, Senhor. Muito obrigada. Até a próxima. Você talvez não se lembre do quanto você pediu para voltar dentro de uma família, com aqueles que você precisava encontrar. Compromissos do coração, oportunidade do perdão, compromissos de união, laços de amor do seu coração. Deus te ouviu e agora então aperte este laço com gratidão. Sua família, seu porto seguro, luz que guia o seu coração. Sua família, seu porto seguro, luz que guia o seu coração. Luz que guia o seu coração. Compromissos do coração, oportunidade do perdão, compromissos de união, laço de amor do seu coração. Deus te ouviu e agora então aperte este laço com gratidão. Sua família, seu porto seguro, luz que guia o seu coração. Sua família, seu porto seguro, luz que guia o seu coração. Luz que guia o seu coração. Luz que guia o seu coração. Luz que guia o seu coração.